Como é que é, pessoal? Neste vídeo vamos falar de princípios de aberturas. Vai ser o primeiro de dois vídeos, para não ficar tão maçudo e ficar mais bem dividido. As aberturas são a primeira fase do jogo do xadrez, portanto é onde tudo começa, é o ponto estaca zero, digamos assim. E os princípios das aberturas são linhas guiantes para nos orientarem naquilo que devemos fazer, da maneira como devemos jogar. Existe teoria de aberturas, que são lances já vistos durante os séculos que o xadrez tem de existência e onde podemos memorizar os melhores lances, mas muitas vezes vamos estar a jogar partidas fora da teoria, portanto fora do nosso conhecimento teórico, e os princípios das aberturas é algo que nos pode guiar durante esse processo. Eu tenho aqui uma lista de princípios das aberturas, portanto vamos ver isto aqui ponto a ponto. Vamos começar pelo primeiro, que são os peões no centro. O centro é um conceito muito importante durante todas as fases do jogo. Como diz aquele provérbio, no meio está a virtude, no xadrez não é assim tão diferente. Ou seja, o centro é algo muito importante, é algo que devemos tentar dominar. O jogador que tiver mais controle sobre o centro, à partida vai ter sempre uma vantagem. O que é o centro? O centro são estas quatro casas. Portanto, são as casas mais centrais do tabuleiro e nós devemos tentar dominá-las desde o lance 1. E como é que fazemos isso? Bom, estes dois lances são os lances principais e mais jogados no xadrez, precisamente por este motivo. Porque o objetivo na abertura é realmente pôr peões no centro. Porque, reparem, por exemplo, aqui, se eu jogar este peão duas casas, eu tenho já um peão no centro, e este peão no centro já toca noutra casa do centro. E também pode mais tarde avançar para outra casa do centro. Portanto, um destes dois peões é o que eu vou recomendar. Vou recomendar mais o peão de rei, porque conduz a posições mais táticas. E quem está a iniciar convém começar pela tática. E de pretas, vou-vos recomendar isto. Ou seja, encostar o peão. Porquê? Porque as pretas, como jogam depois, têm sempre uma ligeira desvantagem. Portanto, é tipo um jogo de futebol, onde a equipa que joga em casa tem um ligeiro favoritismo. No xadrez, esse alguém são as brancas. Porque jogam primeiro e, portanto, tentam usar esse tempo para chegar primeiro ao espaço. Então as pretas vão tentar igualar. Ok? E este lance de peão é precisamente um lance que está a igualar no momento. As pretas dizem aqui, não, eu também quero centro, e neste momento também já tenho um peão no centro, e também já controlo outra casa do centro. E da mesma forma, se vos jogarem este peão aqui, vocês jogam aqui com os mesmos princípios. A seguir vamos falar do desenvolvimento das peças menores e roque. Ou seja, na abertura, nós devemos tentar sempre desenvolver primeiro as peças menores. As peças menores são os cavalos e os bispos. Como? Bom, isso vai depender da posição. Mas, por exemplo, a casa ideal dos cavalos são estas. E isto porquê? Porque se eu tiver aqui dois cavalos, reparem que estes dois cavalos tocam nas quatro casas do centro. Portanto, estas são as casas ideais dos cavalos. O que não quer dizer que nós vamos jogar sempre assim os cavalos. Muitas vezes os cavalos ou saem por aqui, é bem possível, mais raramente saem por aqui, mas também é possível. Ou seja, a ideia é pôr um peão pelo menos no centro. Por exemplo, se as pretas jogarem um lance encolhido tipo este, nós temos logo um centro de peões ali. É logo o que vamos querer jogar. E a ideia vai ser tirar os cavalos. Primeiro os cavalos, depois os bispos. Ou um cavalo e um bispo. Mas normalmente diz-se primeiro os cavalos. Os cavalos, quando saem, estão protegidos por peões. E os bispos nem sempre. Por exemplo, um bispo aqui não está protegido. Ou seja, tirar os peões do centro, cavalos, depois bispo, rocar, tirar a dama e, desta forma, ligar torres. Este é o objetivo da abertura. Muito geralista, mas é este o objetivo. Agora, vou-vos dar aqui um exemplo prático. Temos aqui a abertura espanhola, onde as brancas jogam aqui o cavalo atacando este peão. As pretas desenvolvem uma peça menor defendendo o peão. As brancas jogam aqui ponto de pressão já no cavalo. As pretas jogam aqui e perguntam ao bispo o que é que quer fazer, se quer vir para trás ou capturar. O lance mais jogado é o bispo para trás.
mas esta aqui é a espanhola das trocas, onde as brancas capturam o cavalo, as pretas vão comer com este peão para abrir a coluna da dama e normalmente as brancas vão rocar. Portanto, as brancas tiraram duas peças menores, rocaram imediatamente e este leva aqui a outro tópico que é a segurança do rei, que é um tópico muito importante. O rei é a peça mais importante do jogo, portanto a segurança do rei é primordial. Devemos tentar na abertura rocar cedo para depois sim investir no centro, abrir o centro. O rei adversário estando no meio, nós queremos sempre abrir o centro, abrir linhas para atacar o rei. Aqui quem se esteja a perguntar, mas aqui as brancas se calhar ganham já um peão, não? Não, porque a dama vem aqui e agora ataca duas, o cavalo sai, a dama captura com cheque e depois disto as brancas não têm vantagem nenhuma. As pretas até têm o par de bispos, o par de bispos é algo visto como sendo bom. Em compensação, as pretas têm aqui dois peões dobrados. Portanto, nós não vamos falar hoje de estrutura de peões, mas normalmente o que se quer são os peões ligados, portanto, os peões ao lado uns dos outros. Quando os peões estão dobrados, não é tão bom quanto isso, mas aqui neste caso as pretas até têm o par de bispos. A seguir temos o tópico da dama, não sair com a dama prematuramente. Nós tínhamos visto o mato pastor, onde as brancas jogam aqui a dama. As pretas defendem aqui este peão, as brancas tentam aqui o mato pastor, não é? As pretas defendem, as brancas tentam novamente, mas aqui as pretas desenvolvem com um lance de peça menor. Desenvolvem uma peça menor, bloqueiam a coluna F, a dama, o cavalo está protegido aqui pela dama, e reparem que aqui as brancas já têm um ponto um bocado vulnerável. As pretas têm duas peças, neste caso uma peça e um peão, a atacar um ponto. E, por exemplo, se as brancas agora continuam a tentar desenvolver naturalmente, reparem que aqui, por exemplo, aqui o cavalo ataca a dama e já ameaça aqui um duplo. Ok? E portanto aqui neste caso as brancas teriam que andar com a dama outra vez para trás. O que me leva ao próximo tópico, que é não mexer a mesma peça duas vezes. Ou seja, neste caso a dama andou para aqui, voltou para trás e voltou outra vez para trás. Perdeu 3 tempos para voltar para o mesmo sítio. E é isto que devemos tentar não fazer. Portanto, aqui as pretas agora desenvolvem. Reparem, as pretas só perderam tempos a desenvolver peças menores. As brancas andaram aqui a perder tempos com a dama. E é por isso que não devemos sair com a dama prematuramente, porque a dama é alvo de ataque das peças menores. Esta questão de mexer a peça duas vezes, por exemplo, outro exemplo disso é o bispo quando vem para aqui, é para jogar nesta diagonal. E, por exemplo, mais tarde o lance vir aqui é um melhoramento do bispo. Porque o bispo é para jogar nesta diagonal e aqui, por exemplo, ele está protegido, não é? E aqui não estava. Agora, um lance mau seria este. Porque se o bispo vem para aqui, é para jogar aqui. Não é para voltar aqui para trás. Porque para isso eu jogava aqui o bispo num só tempo. Ok? Portanto, é isto que eu quero dizer com evitar mexer a mesma peça duas vezes. Imaginar o melhor sítio para a peça e jogar lá de uma vez. A seguir temos este tópico do peão F. Esta é a coluna F, portanto os peões F são o F2 e o F7 respectivamente. Nós já vimos aqui, por exemplo, o mato mais rápido do xadrez, que acontece precisamente porque este peão F mexeu. Também vimos que o mato pastor é um tema que acontece sobre a casa de F7. E até existe aqui um gambito ou uma defesa muito antiga, que até foi estudada por um português, Pedro Damiano, ou Damião, vou dizer Damiano, onde as pretas jogam aqui, e isto já é um erro, porque aqui as brancas podem capturar este peão. E agora se as pretas capturarem o cavalo, as brancas seguem com cheque. Se este peão joga aqui, já vimos aqui um tema parecido, as brancas capturam ali com cheque e vão buscar uma torre. E se o rei vem para aqui, agora cheque, o rei tem que vir para aqui, e agora cheque. As pretas vão jogar este lance para, com este lance intermédio, defenderem esta casa importante. Tudo bem, as brancas capturam com cheque. Reparem que se o peão não tivesse jogado, agora tínhamos aqui a dama encostando o rei aqui. E isto vai ser perigoso porque depois vamos jogar aqui o peão e dar um cheque a descoberto. Isto vai ser quase mate. Portanto, aqui vamos jogar este peão.
agora tentando jogar o cheque e encostar o rei aqui. E agora, se as pretas jogarem este peão para impedirem o nosso cheque, nós simplesmente capturamos aqui, já ameaçando ir buscar uma torre. Se as pretas capturam, então conseguimos desviar aqui a atenção do bispo a esta casa, então damos cheque. O rei vem aqui finalmente. Agora jogamos este peão dando o cheque a descoberto. As pretas jogam aqui. Aqui já podemos ganhar a dama, por exemplo, com cheque. Mas melhor que ganhar a dama é mesmo dar checkmate. E portanto aqui as brancas têm um lance auspicioso que é dama aqui, limitando as casas de fuga do rei. E agora, se as pretas tentarem defender este peão, simplesmente cheque, bispo toma e agora torre H5 é mate. Portanto, cuidado a mexerem o peão F, nunca traz coisas boas. A seguir temos aqui bispos à frente dos peões centrais. Por exemplo, isto. Nunca façam isto. O bispo aqui mexeu exclusivamente para defender um peão. Nós queremos os bispos em diagonais semi-abertas. Se forem abertas, melhor ainda. O bispo é muito forte. Agora o bispo aqui está aqui só para defender um peão. Mas o pior disto tudo é que está a atrapalhar todo o desenvolvimento das peças pretas. Ou seja, este peão não saindo, este bispo já não sai por aqui. Este cavalo, às vezes, muitas vezes até sai por este ponto. E a própria dama, este peão não avança, portanto a dama também não tem força nenhuma ali. E está restringida a esta diagonal, que ainda por cima vamos ter um cavalo que deve sair por estas casas, vai tapar também a dama. Portanto, reparem que isto está tudo entupido só por causa deste lance. Portanto, muita atenção ao bispo à frente dos peões centrais. A seguir, os gambitos. Devemos mencionar os gambitos. O que é um gambito? Um gambito é quando eu ofereço um peão ao meu adversário em troca de desenvolvimento ou de espaço. Temos, por exemplo, aqui o gambito de dama. As brancas jogam peão dama, as pretas respondem com o peão dama e agora as brancas gambitam um peão. Ou seja, se as pretas capturarem, por exemplo, isto é uma possibilidade, ou seja, gambitamos um peão para ter um forte centro de peões. Claro que as pretas vão tentar combater isto. E no gambito dama também podemos ir buscar imediatamente este peão. Podíamos dar aqui cheque e vir buscar o peão, mas aqui iríamos estar a infringir o princípio da dama sair muito cedo. Mas podemos jogar aqui calmamente para ir buscar o peão. E agora, se as pretas tentam agarrar ao peão, nós vamos aqui ameaçando destruir a base da defesa deste peão. Este lance não é possível, porque se não capturamos e agora este peão está pregado, porque se captura ganhamos uma torre. E se as pretas tentam defender com este lance, portanto está aqui um peão, não é? Jogamos aqui o peão e as pretas se defenderem com este peão, nós capturamos e agora jogamos aqui a dama e reparem que vamos ganhar uma peça. Porque como é que se defende a torre? Só tem este lance, capturamos com cheque e agora joga aqui o bispo, defende a torre, mas ganhamos uma peça limpa. Portanto, o gambito de dama é bastante promissor, é das aberturas mais jogadas do xadrez. A propósito, quem viu a série Gambit, quem não viu a série Gambit de Dama, eu recomendo que veja. Foi uma série que eu gostei muito, está muito boa, especialmente no que toca a xadrez. E vamos falar aqui no canal, mais tarde, acerca do Gambit de Dama. Outra hipótese. Outro gambito que é um clássico, portanto muito jogado na era do romantismo, é o Gambito de Rei. Mas o Gambito de Rei, eu recomendo-vos a jogar gambitos para vocês experimentarem um bocado de tudo. O Gambito de Rei é um clássico e só que o Gambito de Rei, para ser honesto com vocês, não é tão jogado nos dias de hoje. Porque tem aqui pelo menos dois problemas, que é o peão F que mexe muito cedo e portanto aqui os pretas depois de capturarem já estão a ameaçar aqui cheque e portanto as brancas agora normalmente jogam aqui para controlar esta casa. Mas as pretas jogam aqui e seguram este peão solidamente e com alguma coordenação das peças, as pretas vão ficar com o peão mais limpo e vai ser difícil recuperar este peão. Outro gambito que eu vos posso aqui recomendar é, não me lembro do nome dele, portanto, aqui reparem, as pretas capturam no centro, nunca capturem assim, porque vão estar a sair com a dama e vão levar logo com este lance. As pretas vão desenvolver uma peça menor e ganhar um tempo sobre a dama, porque a dama vai ter que mexer de novo.
Aqui não. Vocês oferecem um peão e agora desenvolvem o bispo oferecendo outro peão. E depois disto, nós oferecemos 2 peões, mas reparem que temos um desenvolvimento muito bom, temos um par de bispos muito forte, ok? E o que é giro nos gambitos é que o desenvolvimento não é problema. Nós vamos desenvolver bem, vamos jogar fácil. Claro que depois temos que tentar converter este desenvolvimento de alguma maneira, não é? Portanto, força aí, experimentem os gambitos, depois digam aí nos comentários o que é que as vossas ideias acerca disto. E finalmente temos que castigar o adversário quando este infringe os princípios da abertura. Portanto, estes princípios que nós vimos, se o adversário não respeita estes princípios ou os infringe, nós devemos tentar ser dinâmicos e tentar punir o nosso adversário por causa disso. E este último tópico vai servir de ponte para o segundo vídeo, que vai sair muito em breve e, portanto, eu espero ver-vos lá. Espero que tenham gostado deste vídeo e encontramos então na segunda parte deste vídeo.